If the son was a dilatory, not about the father's business, then how that tutor must be ashamed to walk up in the face of the father and say, "Sir, I'm sorry to say, but your son is not doing too well. He just won't learn, he doesn't care." Seu filho era indolente, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai. Então, como aquele tutor chegaria envergonhado perante o pai e diria: "Senhor, sinto muito dizer, mas seu filho não está indo bem. Ele simplesmente não quer. Ele não quer aprender. Ele não importa." Well then, God, when He left us here, His church, He selected a tutor for His church. He got someone who would be honest, who would bear the truth, the right kind of a raiser. It wasn't some archbishop or pope or general overseer. He sent the Holy Ghost to be the overseer and the tutor of the church. Então Deus, quando Ele deixou a terra aqui, sua igreja, Ele escolheu tutor para a sua igreja. Ele levantou cultivador, alguém que fosse honesto, o típico método de cultivador. Não era algum arcebispo, padre ou supervisor geral. Ele enviou o Espírito Santo para ser supervisor e tutor da igreja. But we adopted bishops and everybody else to be tutors of the church. It isn't God's program. The Holy Spirit is our teacher. The Holy Spirit is the tutor of the church. We've adopted every kind of an idea. All kinds of schools and theologies and everything when the Holy Ghost ought to be leading us. Mas nós adotamos bispos e tudo mais para serem tutores da igreja. Não é o programa de Deus. O Espírito Santo é nosso mestre. O Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escolas e teologias e tudo mais, quando o Espírito Santo ali está nos dirigindo. Amém. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças damos ao nosso grande Deus. E mais uma vez aqui estamos para a Santa Ceia do Senhor. Agradecido por cada um estarmos aqui juntos. Agradecido ao pastor também, sua família. Que Deus continue guardando. Vamos colocar em pé. Vamos ler o Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, agradecido por cada irmão que aqui está, Senhor, em mais um culto de Santa Ceia, Senhor. Obrigado. Tu sabes, Senhor, quanto de gratidão nós temos no nosso coração, Senhor, por essa hora, Senhor. Pai,
aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que Tu unja os hinos, ó Pai, a mensagem que será pregada também pelo pastor, Senhor, desde já. Tu tome conta do culto, Senhor, e que todos os irmãos que aqui estão, Senhor Deus, possam sair abençoados neste culto especial de Santa Ceia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está tudo entregue nas Tuas mãos. Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 220. Divino Companheiro. Ré. Glória a Deus. 220. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vento dissipar de toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, Jesus. Fica, Senhor. Vamos cantar o 194, Madeiros Lavrados. Glória a Deus. Fá. Glória a Deus. 194. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesado vigor. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu de graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim,
Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Vou chamar a irmã Valentina também. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o hino especial pela irmã Valentina. Glória a Deus. Logo em seguida estaremos passando ao pastor. Todos os caminhos existem confusão, tristezas e amarguras, é tudo que se vê. Ninguém tem confiança, vivem só de esperança.
Graças a Deus. Vamos passar a palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite com Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Deus continue conosco. Amém. Amém. Ele é o verdadeiro caminho que nos tem proposto para nós seguirmos, né? Verdade. Nós vamos convidar os irmãos, nós colocarmos em pé, temos uma oração e cremos que Deus já tem nos abençoado. Amém. E continuará. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, quão bom, Senhor, é estarmos aqui reunidos nesse culto, Senhor, especial, um culto de Santa Ceia, aonde, Senhor, viemos aqui e os teus filhos vêm, Senhor, com o coração rendido, aberto, pronto para receber a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e lembrar daquele dia tão glorioso, Senhor, aquele dia no Calvário, aonde o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas culpas, e nos deu a liberdade, Senhor. Somos pessoas livres, libertas, porque o Senhor tem nos libertado, Pai. Pai, agradecemos a Ti por a presença dos nossos irmãos, por estarmos aqui, Senhor. E esse lugar, essa casa do Teu Filho, ela se transforma num tabernáculo, Senhor, aonde nós adoramos, aonde nós entregamos a Ti, aonde nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, nós em Tuas mãos e unja, Senhor, os nossos lábios para falar a Tua palavra, Senhor. Unja nossos ouvidos para receber nosso coração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos esse ambiente, Senhor, esse edifício, essa casa em Tuas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem assentar. Nós vamos já em seguida ler a Escritura, mas nós estamos felizes, agradecidos a Deus por essa oportunidade, por estar aqui mais uma vez. Parece que os dias passam depressa, mas para quem espera, parece que é longo. Mas para quem, na verdade, tem bastante compromisso, parece que passa tão rápido, né? E os dias estão passando rápido. Parece mais rápido que antigamente. Mas graças a Deus chegou o dia de vocês participar da ceia, poder ver a face de cada um de vocês. E a gente sabe que está no mesmo espírito, na mesma fé, mas como é bom se reunir e poder ver os nossos irmãos. Amém. Eu sempre digo assim, o irmão Moreira diz assim que, uma mensagem, ele diz assim que quando o Espírito de Deus está no coração do Filho de Deus, ele não vê hora de estar junto com seus irmãos. E o amor de Deus é tão grande para conosco, tão grande. Ele disse que quando aquela irmã se despede da outra irmã, muitas vezes uma irmã vestida de seda e a outra irmã vestida de chita. Você sabe o que é chita? Aquele tecido bem simplesinho. Chegava no domingo à noite, na hora de sair do culto para ir para casa, aquelas duas irmãs se abraçavam, choravam e diziam assim: irmã, nós vamos ter de esperar até quarta-feira para nós se vermos. De tão grande era o amor um para com os outros. Irmão, que coisa maravilhosa é você ter esse amor no coração. Aonde você não vê a hora de se reunir e encontrar seus irmãos e olhar na face dele e dizer: meu irmão, Deus te abençoe. Coisa boa em poder te ver. E isso é porque o amor de Deus está no nosso coração. O irmão Moreira disse que quando o amor de Deus não está em nosso coração, nós não queremos, nós não temos o interesse. Mas quando Deus está, não é você, é algo dentro de você que faz você estar. Amém? Então, Amém. É muito maravilhoso, é muito grande. A gente tem um desejo, se pudéssemos estar toda semana aqui, nós estaríamos toda semana. Mas Deus sabe
da nossa vida, conhece nossa situação e Ele supre nossas necessidades. A palavra de Deus não tem sido faltada para nós, Deus tem sido misericordioso e tem dado alimento para a nossa alma. E a nossa alma, ela sacia-se da palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo tão glorioso, tão maravilhoso, que a gente vai entrando tanto em Deus, que as coisas do mundo vão ficando para trás, você não tem mais interesse nenhum para as coisas do mundo. O mundo fica morto. E você não consegue mais. O teu prazer é só nas coisas de Deus. Eu fiquei feliz de ver o irmão Jorge, o testemunho dele, ele falando do rádio. Ele disse, eu coloquei baixinho para a esposa ouvir lá, aquelas bandinhas de, como é que é, de alemã. Mas ela nem estava se interessando, eu acabei desligando. Coisa boa, né? É você realmente, a tua alma tem que estar saciada com as coisas de Deus. É só isso que interessa para nós. As outras coisas estão ficando mortas. Então, o prazer do cristão é na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia. Eu meditei sobre essa escritura e é no livro de Êxodo, nós vamos ficar em pé. Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler essa escritura aqui, irmãos. Uma parte dela, eu li essa escritura na quarta-feira passada. E eu estava meditando nessa mensagem o quanto Deus é grande e quanto Deus cuida dos seus. Aqui a Bíblia está falando de Israel, quando Israel saiu do Egito. Israel saiu do Egito e eles foram para o deserto. E lá no deserto eles tinham uma coluna de fogo que guiava Israel. Só que essa coluna de fogo, ela era luz de dia, ou era luz à noite e sombra de dia. Mostrando que Deus, Ele cuida dos seus filhos dia e noite. Não tem período de tempo. Agora Deus está dormindo, não está vendo nós. Não, Deus cuida dos seus dia e noite. Mas eu quero ler aqui, em Êxodo capítulo 14, versículo 17, aonde fala assim: E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. Eles atravessaram o mar vermelho de noite. Deus abriu o mar e eles atravessaram à noite. E veja só, e os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que o havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Senhor Jesus, que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos, a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. É maravilhoso ver o que Deus faz por nós. No momento que Israel estava passando por essa dificuldade tão grande, e eles saíram do Egito e foram para o deserto. E a primeira dificuldade foi o Mar Vermelho. Eles chegaram diante do mar, um obstáculo muito grande. Eles não tinham por onde ir.
E eles olhando para trás, eles viram o exército de Faraó vindo atrás deles, com carros, com soldados, e eles temeram. Mas a coisa é tão grande, irmãos, que Deus, cuidando do seu povo, aquela coluna de fogo que guiava Israel, porque a coluna de fogo era que guiava Israel à terra prometida. Aquela mesma coluna saiu de diante deles e se pôs atrás deles. Isso é, ela se pôs entre Israel e os egípcios. Então, não tinha maneira dos egípcios fazer alguma coisa para Israel, porque a coluna de fogo estava entre Israel e os egípcios. A mesma coisa é que Deus faz conosco. Quando você se encontra em perigo, Deus está entre você e o perigo. Amém. Para te livrar, para te guardar, para te cuidar. Então nós temos que lembrar disso, que Deus nunca deixou o seu povo e jamais deixará. Essa é a confiança que nós temos. Mas eu quero falar um pouquinho na mensagem Por que clamas? Fala. O irmão Brana fala aqui, falando sobre a fé, ele diz algo muito importante para nós, e eu quero ler alguma coisa da mensagem do profeta, que fala que a fé de Moisés os via na terra prometida. A fé de Moisés os via na terra prometida. A fé é algo que vê a longa distância. A fé não olha em algo curta distância, mas ela olha no além. A fé olha para a promessa de Deus. É isso que nós vamos falar. A fé olha na promessa de Deus. Então, a fé de Moisés via na terra prometida um povo bendito. Possivelmente haveria uma dura luta para levá-los à terra prometida. E foi o que aconteceu. Houve uma luta grande, mas eles foram. Porém, Moisés decidiu ir com eles. Veja, como ficaria nisso? Porém, o tempo está se esgotando. Note, seria uma coisa difícil mudar essa gente. Você tem que ir e viver com eles. Você tem que ser um deles, e eles são tão intelectuais e você não pode movê-los. Vem, porém, algo sucederá ali fora. Haverá uma demonstração sobrenatural antes deles. Deus teve que mudar aquele povo. Deus teve que tratar com eles. Será uma coisa dura. As organizações lançarão abaixo e todas as coisas sucederão. É terrível o que você tem que fazer, porém, ainda assim, faça a sua escolha. Então, Moisés tinha que fazer uma escolha. Ele disse: eu sou um deles. Sua fé fez isso, sua fé brilhou. Sim, Senhor, ele viu. Foi uma coisa dura para levá-lo a essa promessa. Porém, ele tomou a decisão de ir com eles de todas as maneiras. Apesar do que eles fizeram, ele foi de todos os modos e estava saindo fora com eles, fora do Egito. Agora, espero que vocês estejam lendo. Muito bem. Vá com eles de todos os modos. Talvez seja um deles. Isso é correto, porque esse é o seu trabalho. Talvez haja uma guerra dura. Sem número de inconvenientes a vencer. Porém, vá de todos os modos. Porém, sua fé o guiou a tomar a palavra de Deus e não os encantos da glória humana. É uma escolha que Moisés teve que fazer. E ele tomou a palavra, e isso foi o que a fé de Moisés fez. Escolheu estar entre o povo de Deus. Quando a fé olha sobre o pior de Deus,
profeta diz, quando a fé olha o pior de Deus, recorde, ali estava o encanto, o mundo, o maior rei do mundo estava no Egito. Moisés podia ter escolhido, porque Moisés, ele estava lá no Egito, para ser o próximo faraó, mas, no entanto, ele podia ser o homem mais poderoso do mundo. Mas ele preferiu estar entre o povo de Deus, o seu povo, os amassadores de barro. Porque o profeta diz que a fé, ela olha a longa distância. Ele estava vendo um povo que estava amassando barro, mas um povo que tinha promessa de uma terra prometida. Enquanto o faraó estava vivendo no seu auge, na sua glória, mas uma glória terrena, como nós hoje estamos vivendo aqui, muitas vezes sofrendo, padecendo, enquanto o mundo está vivendo na sua glória, porque a glória do mundo é aqui, a nossa glória é lá, do outro lado. Aleluia! Mas pelos olhos da fé, Moisés viu isso. Quando a fé na palavra de Deus, veja só, quando a fé olha sobre o pior de Deus, recorde, aqui estava o encanto, o mundo, o maior rei do mundo. E onde estava a promessa de Deus? Aonde estava a promessa de Deus? Lá no Egito. Numa cova lamacenta suja. Os irmãos estão compreendendo o que o profeta está dizendo para nós? Aonde estava a glória de Deus lá no Egito? Estava lá em Faraó? Ou estava lá naquele povinho, sendo surrado, massacrado? E olha, precisava ter visão de Deus, olhos de Deus para ver essas coisas. Como Deus tem aberto nossos olhos para entender isso. Aonde está a glória de Deus? Então veja só, porém, quando a fé olha o pior de Deus, isso brota maior e mais valioso que o melhor que o mundo possa mostrar. Toda aquela glória de Faraó, aquela riqueza, aquele poder, não se comparava com o poder que estava naquele povinho lá. Então veja, quando a fé olha, quando a fé pode vê-lo, quando a fé na palavra pode ver, a palavra manifesta, é mais do que todo o encanto, arcebispo e de qualquer outra coisa do qual você possa falar. A fé faz. Você pode ver o pior, o desprezado, o rejeitado. Deixa uma pessoa tomar uma decisão de ser um cristão verdadeiro. Guarde isso no seu coração, irmão. Deixa você tomar uma decisão de ser um cristão verdadeiro. E você vai ver se o mundo não vai te rejeitar. Vai ver se as pessoas não vão te olhar de uma maneira diferente. Mas o importante não é o que o mundo pensa. É o que Deus pensa. O que Deus pensa de mim. Aleluia! Então veja. Olha só. O pior, você pode ver o pior, o desprezado, o rejeitado. Não importa o que seja. Deixa estar no pior. E a fé ainda brotará 1.000.000 de milhas mais alto do que o melhor que o mundo possa produzir. Você pode dizer amém a isso? Amém. Amém, graças a Deus. A fé faz isso. Agora, essa é a forma em que os encantos, em que cantamos essa canção. Tomarei o caminho dos poucos desprezados que pertencem ao Senhor. Ó, por quê? Você vê. Por que você está com os poucos desprezados? Porque você vê que ali Deus está. Amém? Por quê? Por que você fica ali? Por que você não está na maior igreja dessa cidade? Por que nós não estamos nos melhores encantos? Por que nós estamos entre um povo simples, humilde? É porque você tem uma fé que vê
que aquele povo vai morar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Porque você vê a fé, vê o que Deus deseja que seja feito. E agora o irmão Brana diz aqui no parágrafo 145, ó, espero que isso penetre. Fé não olha para o presente. Às vezes nós estamos numa situação que tudo está bem ao nosso redor. E atenção, o homem, o desejo do homem é estar bem agora. Mas o importante não é o presente. O importante é o futuro. A fé não olha para o presente. Às vezes nós olhamos assim e vemos que está tão difícil. Mas a fé olha para o futuro e vê qual é a recompensa que nós vamos ter. Aleluia! Então veja só. Espero que isso penetre. A fé não olha o presente, a fé não vê isso aqui. A fé olha para ver o que Deus deseja e trabalha de acordo com isso. Isso é o que a fé faz. Ela vê o que Deus deseja e o que Deus quer que seja feito. A fé espera através disso. Agora, aqui que o irmão Morena diz algo muito importante, que a fé, irmão Jonas, é uma visão de longo alcance. A águia, irmão, diz que quanto mais ela sobe, mais alta ela sobe, mais ela vê. Mais ela consegue enxergar. Ô, irmão, isso é maravilhoso. Deus comparou seus filhos com águias. Nós não ficamos olhando para baixo. Nós olhamos para cima. Aleluia. De onde vem a nossa recompensa? Fé é uma visão de longo alcance. Ela não baixa a sua vista. Enquanto nós estamos vendo tudo que é coisinha, irmão. Por isso que Deus está nos levantando a nossa fé. Nós temos que viver num nível mais alto. É verdade. Irmão, nós vamos ser que nem as denominações? Nós vamos ser como eles aqui, como o irmão Bana compara, como aqueles que andam rastejando. Não. A águia voa alto. E quando você voa alto, você não vê as coisas baixas. O profeta nos mostra assim, nós não ficamos olhando para os acontecimentos ao redor. Ah, mas tanta coisinha está acontecendo. Não. Nós estamos olhando para cima, não vemos as coisas baixas. E é isso que nós estamos pedindo dia e noite. Senhor, acrescenta a minha fé. Eu quero subir um pouquinho mais. E cada culto que nós vemos, Deus nos eleva a nossa fé um pouquinho mais. Então, o irmão Brana diz assim, ela não baixa a sua visão, você mantém um alvo. Todo verdadeiro cristão tem um alvo. Qual é o alvo do cristão? O arrebatamento. O alvo do cristão é ir embora dessa terra. Aleluia, amém. Qualquer bom atirador sabe disso. E longo é algo, longo alcance, é um telescópio, é um binóculo com o qual você não olha aos arredor. Quem pega um binóculo e vai começar a olhar para baixo? Quando você bota um binóculo, onde é que você olha? Para longe. Isso daqui, o binóculo, é a palavra de Deus. Essa fé é um binóculo que olha longe. Você olha, chega lá numa montanha, pega o binóculo e começa a olhar. Você vê as cidades, que aonde você tira o binóculo você não consegue ver. Mas quando você coloca, você começa a focar e olhar. E é isso que a fé faz. Ela olha a longa distância. Aleluia! Glória a Deus! Então veja, você não usa o binóculo para olhar e ver que horas são. Você não usa isso, porém você usa o binóculo para olhar longe. A fé faz isso. A fé toma o binóculo de Deus, ambos os lados, o Novo e o Velho Testamento, e vê cada promessa de Deus. Ele fez, e a fé vê mais além ainda. Glória a Deus. Com o binóculo da fé, você consegue ver que você já foi sarado. Que você já foi liberto. Aleluia, isso é maravilhoso, irmão, só de você saber disso, que você está olhando o binóculo da fé.
Então veja, a fé escolhe isso, sem importar que o tempo presente diz, olha para o final. O tempo presente pode dizer, ó, você vai morrer, o câncer está destruindo tua vida. Mas a fé olha para frente, Jesus já me curou. Amém. Eu estou são. Glória a Deus. Aleluia, você começa a crer nisso. Ele não baixa sua vista ao solo para olhar esse caminho. Ele olha além. Ele mantém o centro de morte do mundo perfeitamente alienado. Isto é que a fé faz. Esta é a fé que está no homem que faz essas coisas. Veja, agora olha, o que Faraó chamou grande, Deus chamou abominação. Faraó poderia haver dito, olha Moisés aqui, tu és o próximo Faraó, entrego esse cetro a ti quando fores daqui. Te entrego, esse cetro é teu. Agora, o que é isso? Isso é grande. Tu vais ser um grande homem. Moisés, tu vais ser um bispo. Tu vais ser isto, aquilo. Não os deixe, fique aqui. Porém, veja você, ele chamou aquilo grande e Deus disse que era uma abominação. Ora, vocês mulheres, pense um minuto também, vocês homens. O homem que chama grande, Deus chama sujeira. A única coisa que é grande é Deus. Amém? Não diz a Bíblia que é uma abominação uma mulher usar trajes de homem? E você pensa que está sendo vistosa ao fazer isso? Bem, você está apenas exibindo carne feminina para o diabo. Isso é tudo. Portanto, não faça. Você é homem que vive após as coisas do mundo e se mistura, se aninha atrás disso, e você é homem sem suficiente ousadia para fazer as coisas, fazer com que sua esposa deixe de fazer isso, envergonhe-se e chama-se filho de Deus, me parece sodomita, diz o irmão Branda. Não é para ferir sentimento, mas para dizer a verdade, porque o amor é corretivo. Sempre. Uma mãe que não cuida de uma criança e não dirige, e bate e repreende, tem muito de uma mãe para ela. Isso é correto. Olha o que sucede. Moisés viu isto por uma visão de Faraó e disse, isso é grande. Deus disse, é uma abominação. Moisés escolheu o que Deus disse. Agora note, a fé vê o que Deus deseja que você veja. A fé vê o que Deus vê, e o arrazoamento e o sentimento vê o que o mundo deseja que você veja. Note, o arrazoamento, isso é só sentindo humano. Humano, é só razão. Bem, isso não é tão bom. Bem, e isso é exatamente quando você usa esse sentido, qual é contrário à palavra. Então isso é o que o mundo deseja que você veja. Porém a fé não olha para isso, a fé olha para o que Deus disse. Amém? Amém. Vê você lança a razão, o sentido da razão, você vê o mundo, o que o mundo quer que você veja. Grande denominação, você é um cristão. As pessoas perguntam, você é um cristão? As pessoas dizem, eu sou um presbiteriano, eu sou metodista, eu sou luterano. Podem perguntar para nós, o que você é? Você é um cristão? Não, eu sou da mensagem. Eu sou do tabernáculo da fé. Você é isso, aquilo? Não, o sentido. Pertence à primeira igreja. Eu sou aquilo. Agora esses são os sentidos. Você lhe agrada dizer, porque isso é uma denominação, algo grande. Temos mais membros do que qualquer outra igreja do mundo. Porém, existe apenas uma igreja real. E você não se une a ela. Você nasce nela. Amém. Aleluia. Veja. E se você é nascido nela, o mesmo Deus vivente opera através de você para te fazer conhecer. Aí é que Deus mora em sua igreja. Deus não mora num templo, numa casa. Deus mora no coração. Amém. Aleluia, é aí que Deus mora.
Deus vai à igreja todos os dias. Você sabia disso? Uma vez eu vi essa mensagem lá em Passo Fundo e disse assim: sabia, irmão, que Deus vai na igreja todos os dias? Como que Deus vai na igreja todos os dias? É através de você. Que Deus mora em você. Amém. Aleluia. Então ele vai à igreja todos os dias. Vive na igreja. Ele vive em você. Você é o tabernáculo onde Deus mora. Ô, irmão, tem coisa melhor? Irmão, vamos parar um pouquinho, que vamos meditar sobre isso. Porque é grande a mensagem do irmão Branco. Essa palavra é a nossa vida. Aleluia. Você parar e pensar que Deus mora em você. Irmão Jorge? Sim. Parou para pensar que você é o templo onde Deus mora? 24 horas. Deus. Deus mora em nós. Amém. Vive em nós. Glória a Deus. E quando Deus vive em nós, não é nós mais dirigindo, é Deus dirigindo. Os nossos passos são os passos dele. A nossa vida é a vida dele. Olha só, você é o tabernáculo onde Deus mora. Você mesmo é a igreja do Deus vivo. Você sabe que lá no Velho Testamento, Deus habitava num templo. E lá não podia ninguém entrar no templo. Era só o sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano ele entrava no templo. E tinha que entrar com sangue. Ele tinha que oferecer um sacrifício e entrava com sangue lá dentro. Para oferecer o sacrifício pelo povo. Lá estava a arca. Dentro daquele templo estava a arca. E dentro daquela arca estava o próprio Deus. Estava a glória da Shekinah. Se uma pessoa não entrasse com sangue lá, morria lá dentro. O sacerdote tinha que entrar lá dentro com um sino pendurado na sua cinta e uma corda para fora. Porque se ele entrasse lá e não tivesse de acordo com a palavra de Deus, ele morria lá dentro. E quem fosse retirar morria também. Então, se ele morresse, aquele sino, e ele entrando dentro do templo, da morada de Deus, onde Deus morava, ele tinha que ir com aquele sino, e aquele sino ia batendo blim, 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 blim. Então ele estava vivo. Ele sabia que estava vivo lá dentro. Mas se aquele sino parasse de bater, era sinal que eu tinha morrido diante de Deus. Lá era o templo onde Deus morava, onde Deus habitava. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E deu o direito dele vir, comprou, pagou o preço. E hoje, através do Espírito Santo, ele veio morar no teu coração, no meu coração. Aleluia, Jesus. Ô, irmão, isso é grande demais, você saber que você é um templo onde Deus habita. Isso não é pouca coisa, irmão. Numa era que nós estamos vivendo hoje, no meio de tanta podridão, Deus ainda separou vasos. Você tem que saber que você é um vaso de barro. Tu tem sentimentos. Tu vive a sua vida no seu dia a dia. Você tem uma família. Mas você é um templo de Deus. Um templo no qual Deus escolheu para morar. Para habitar. Então, irmão, ele te limpou. Ele te resgatou. Ele te comprou. Você se arrependeu dos seus pecados, você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, teve um período de santificação. Então ele agora vem e entra e mora nesse vaso. Aleluia, você é um vaso, um tabernáculo de Deus vivente. Aonde você vai, irmão Valentina, é Deus indo contigo. O templo de Deus lá no colégio. Você parou para pensar nisso? Sabia disso, irmão? Lá no colégio, dentro do ônibus, aqui dentro de casa. Gente, isso é grande para a gente poder meditar e saber quem Deus está trabalhando para morar em nós. Isso aqui, irmão, dá tanta vontade. Dá para ser religioso ou não dá para ser? É verdade. É vontade de ser religioso. Veja só, eu vou repetir esse parágrafo 157 da mensagem. Porque Clamas fala, Deus vai à igreja todos os dias.
vive na igreja, ele vive em você. Você é o tabernáculo onde Deus mora. Você mesmo é a igreja do Deus vivo. E se o Deus vivo, vivente, vive em sua essência vivente, então suas ações é de Deus. Agora tá coisa, né? Os frutos. Então, se não é, então Deus não está ali. Ele não faria você atuar dessa maneira quando ele diz aqui na palavra que você é uma fotocópia. Você sabe o que é uma fotocópia? É um retrato dele. Você é um retrato de Deus aqui. Não faça isso. Veja só, e você vai e faz, e isso está incorreto. Agora veja, quando você nega, isso indica que a vida ainda não está em você. Veja só, a fé guiou Moisés para o passo da obediência. Moisés fez, ali estava o jovem faraó, e este jovem Moisés, ambos com oportunidade. Moisés havia sido visto a reprovação das pessoas e considerou maior tesouro de tudo que o mundo tinha e se guiou pela fé. Se seguimos aquilo que sua fé disse que era a palavra e isso guiou ao caminho da obediência, e finalmente a glória imortal, nunca morrer na presença de Deus. A vista e os sentidos guiam. A glória humana guiou Faraó à morte e à destruição do Egito. É pela visão. Ele foi guiado pelos sentidos da visão e foi guiado à morte. Aí está você, o que olha isso? Você morre, você olha aquilo, você vive. Agora faça a sua eleição, faça a sua escolha. Isso mesmo, a coisa que Deus pôs diante de Adão e Eva no jardim do Éden. Você tem que fazer sua eleição por fé. Agora note, a vista guiou Faraó à morte e à destruição de sua cidade. Moisés, com sua fé, nunca temeu Faraó. Ele não se importou com o que Faraó disse, ele não se importava com o que Faraó, mais do que sua mãe e seu pai se importavam com as ameaças. Quando foi confirmado Moisés que era essa pessoa que ia libertar o Egito, guiar Israel fora do Egito, ele nunca se importou com o que Faraó disse. Ele não tinha medo dele. O irmão Branco diz amém, amém, amém. Você vê o que eu quero dizer? Fé não existe medo. Quem tem fé não tem medo. Você está com medo do quê? Medo de ir para o inferno? Medo de ser curado? Medo do quê? A fé não tem medo. A fé olha na promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Veja, a fé não existe medo. A fé sabe disso. Como eu sempre tenho dito, fé tem grandes músculos e cabelo no peito. A fé diz, cala-te. Ô irmão, quando realmente você tem fé em Deus, e o diabo muitas vezes está nos perturbando com enfermidade, com problemas, porque ele é o nosso acusador, ele é o destruidor, mas se você tem a fé em Deus, você pode dizer com a sua voz, dizer, diabo, cala-te, sai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Você tem autoridade de Deus para dizer para o inimigo, vai embora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai embora, sai enfermidade. Perturbação, que muitas vezes a perturbação vem para nos perturbar. Mas se você tem essa fé em Deus, você tem autoridade de Deus para dizer, sai. No nome de Jesus Cristo. Então ele diz, a fé diz, cala-te, e todo mundo se cala. Aleluia! Isso é tudo. Eu sei onde estou. O resto dele diz, talvez ele faça, mas você tem que parar e mostrar seus músculos. Aleluia! Você tem que mostrar para Satanás que você tem músculos de fé.
Aleluia, que você tem a força que não é sua, é uma força que vem de Deus. Irmão, a gente fica, tem horas que dá vontade da gente chorar, mas isso é maravilhoso, é um choro de alegria, saber que Deus tem dado isso para nós. Irmão, se eu pudesse colocar isso dentro de você e dizer, irmão, isso é seu, peça, receba, exerça aquilo que Deus te deu. Então você seria um homem forte, uma mulher forte. Aleluia, glória a Deus. Mas você pode dizer, mostre para ele, para o diabo, que você tem os músculos. Isso é tudo, a fé faz isso. Moisés nunca temeu o faraó, depois que Deus havia indicado seu chamado. Quando Moisés creu que ele havia sido chamado para isso, porém, quando Deus lhe disse ali em cima, é assim, e desceu e mostrou ante Faraó, e todo o resto dele, ele foi enviado para fazê-lo. Moisés nunca sentiu medo de Faraó. Olha que Faraó tinha força, hein? Ele podia mandar prender, podia mandar matar, mas, irmão, quando um homem tem Deus, ele não tem medo. Faraó, no entanto, usou sua sabedoria, e Moisés, observe, digo a você que farei um trato contigo. Quando o inimigo acha que não consegue vencer, então ele quer se aliar com você, né? Veja só, depois que as pragas estavam comendo, disse, farei um trato contigo. Vá uma pequena adoração por 3 dias somente. Olha o que o Faraó fez com Moisés. Fez uma proposta. Digo, vai então lá adorar a Deus uns 3 dias no deserto, depois volta. Vá apenas uns poucos, porém não vá mais longe. Porém você sabe que eram os sentidos de Faraó que faziam isso. Vá apenas por um pouco, porém não vá longe. Não temos essa classe hoje. Te unes à nossa igreja e isso está correto. Porém, você sabe que a fé de Moisés não creu em tal religião. Ele disse, vamos todos. Olha só o que Moisés disse para Faraó. Disse, vamos todos. Vamos todo o caminho, isso é correto. Vamos para a terra prometida. Não vamos ali fora fazer uma denominaçãozinha e pararmos. Continuaremos adiante, amém. Eu vou à terra prometida, Deus no prometeu. Quantos faraó temos hoje de pé nos púlpitos? Cabeça de organizações, agora se você faz apenas isso e faz aquilo, isso é tudo bom? Simplesmente assim. Porém Moisés disse não, 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 não e não. Vem? Faraó disse, por quê? Se vocês vão ter essa classe de religião, lhe dirão que devem fazer apenas tu e os anciões vão e adorem. Vem, apenas tu e os anciões vão e adorem, porque todos vocês podem ter essa classe de religião. Porém não há, divulgue entre as pessoas. Você sabe o que Moisés disse? Nenhuma unha ficará aqui. Vamos todos o caminho. Vamos todos ou não iremos, a menos que eles se vão também. Isso é tudo. Que nobre servo, amém. Quero levar comigo. Só porque eu tenho, eu me assento e digo, está correto? Não, Senhor, queremos a gente também. Cada um de nós irá. Amém. Ele disse, e nós nem sequer vamos deixar uma de nossas ovelhas. Olha só o que Moisés disse para Faraó. Nenhum de nossas ovelhas, ou nada para trás. Nenhuma unha será deixada para trás. Que decisão Moisés tomou diante de Faraó. Vamos todos à terra prometida, amém. Cada um de nós. Não importa quem você seja. Talvez você seja uma empregada doméstica. Ou tal você seja uma serva, ou uma ovelha, uma velha, ou um jovem, um ancião.
ou seja o que for, iremos de todas as maneiras. Não haverá nenhum de nós que será deixado. Amém. Cada um de nós iremos, não vamos nos deter antes nenhuma outra coisa. Isto é correto. Terminando aqui, ó. Então, as religiões realmente estão em debate ali, não é certo? Oh, não, Moisés, não creia nessa tal religião. Não, ele não creu naquilo. Sim, Senhor. Oh, poderíamos ficar todo dia nisso, porém quero ir ao meu texto. Note, conformoso. Eu amo isso, você sabe. Faraó finalmente disse, saiam. Simplesmente o encheu de pragas com a voz de Moisés. E feriu tudo, e fez tudo que tinha para ser feito. E ele parou, e ele fez o sol se ocultar no meio-dia, e fez tudo mais. E escureceu o dia, trouxe rãs, pulgas, piolhos, e tudo mais. Fogo, fumaça, morte, as suas famílias e tudo mais, saiam. Tomaremos todos os seus pertences e vão. Louvado seja Deus! Irmão, o que esse mundo está esperando, o que vai acontecer com esse mundo, você não tem noção. Aqui, as pragas que caíram no Egito, é o que vai cair sobre esse mundo também. Não só isso, mas muito mais. Você pensa aqui, ó, o que Deus fez através de um homem, por causa de Faraó não querer deixar escravizar o povo de Deus? Pragas, ali o sol se escureceu ao meio-dia, diz que eles não conseguiam ver a mão um do outro, nem a mão não conseguiam enxergar, tão escuro que ficou. Rãs, imagina Faraó acordava com aquele monte de rãs. Mombrana diz assim, Deus é um Deus criador. Se Deus quisesse destruir o mundo com piolho, ou com pulga, ele destruiria. Você sabia disso? Que Deus pode destruir o mundo com pulga? Mombrana, ele fala numa mensagem, diz que Deus poderia criar e as pulgas começar a crescer e subir 1 metro mais. Ele faz coisas para libertar o seu povo. Ele faz. Ele fez, mas ele continua fazendo. Ele faz qualquer coisa. Se você é um filho de Deus, você não vai ficar preso. Deus vai te libertar. Amém? Eu creio dessa forma. Então veja só, ele disse, sinto tão contente por um homem poder servir a Deus tão completamente até que o diabo não sabe o que fazer com ele. Os irmãos compreenderam o que o irmão Breno diz aqui? Amém. Você servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus. A ponto do diabo não saber o que vai fazer. Ele diz assim, ó, vou largar de mão dele. Vou largar de mão dela. Porque não tem jeito. Eu posso dar o que eu quiser, posso fazer o que quiser, ele não nega esse Deus. Ô irmão, ele vai chegar a um ponto que o diabo vai dizer assim, não adianta lutar com esse homem, não adianta lutar com essa mulher. E o irmão Branco diz, me sinto tão contente por um homem servir a Deus tão completamente, que o diabo não pode fazer nada com ele. Apenas obedeça a Deus tão completamente até que o diabo diga, ó, vá, não quero ouvi-lo. Aleluia, não quero te ouvi-lo mais. Isto é correto, você não pode, você pode fazê-lo tão completamente. Então, irmão, que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a viver isso. Viva para Deus. Completamente. Pode fazer isso, irmão Jorge? Isso é tudo. Oh, Deus, esse é maravilhoso. Pode fazer isso, irmão? Isso é tudo. Viver para Deus. Sim. A ponto do diabo não querer nada com a gente. Pode fazer isso, irmã Suzana, irmão Jonas? Amém. Vocês podem fazer isso, irmã Valentina? Viver completamente para Deus? O diabo foge. Eu não quero nada a ver com esse homem, eu não quero nada a ver com essa menina, porque não tem, ela é completamente minha, dele,
de Deus. Ela está tão envolvida em Deus. Ele está tão envolvido a Deus. E o inimigo não pode fazer nada. Aleluia. O profeta diz que quando você está selado por dentro, Satanás fica selado por fora. Você sabe o que é isso, né? Ser selado por dentro. E o inimigo selado por fora. Ele não consegue te atingir. Ele vem até ali, ele rodeia, e não consegue. Porque você está selado no reino de Deus. Aleluia. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Senhor Jesus, quão bom, Senhor, é meditarmos a Tua palavra e vermos como o Senhor é grande para conosco. O Senhor tem dado a Tua palavra para nós, nos firmar nela, Senhor. Pai, que nós possamos vivê-la, ela completamente, sem uma vírgula, Senhor, deixar para trás, mas que possamos obedecê-la, Senhor, fazer o nosso melhor, o que é a nossa parte, que possamos fazer com alegria, com gratidão, Senhor, porque o restante o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós como cuidou de Israel, Senhor, quando estavam em perigo, quando estavam em dificuldade. O Senhor colocou uma nuvem, Senhor, uma coluna de fogo que cegou os olhos dos egípcios, Senhor, para eles nem poder se aproximar de Israel. Assim o Senhor também tem colocado uma coluna de fogo que hoje está dentro de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando e nos guiando para a terra, Senhor. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, por nossos irmãos e por o Senhor poder falar conosco. E agora, Senhor, quando nós vamos lembrar daquele dia no Calvário, do que o Senhor fez por nós, e os teus filhos, Senhor, vieram para celebrar a ceia do Senhor, que eles possam receber força natural, Senhor, força espiritual, para seguir adiante nessa jornada, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por esse culto, Senhor, e pedimos que o Senhor cele essas palavras no nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar enquanto estamos em pé e vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Jesus. Vamos ler essa escritura para ministrarmos a ceia do Senhor. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente,
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda em São João, capítulo 13, versículo 12. E então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vós tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Amém. Bom, Jorge, fica um pouquinho. Aqui, bom, Jorge, ele falou conosco, né? E vai participar da ceia com nós hoje. Sim. Ele já tomou a decisão e o senhor é bem-vindo. E nós recebemos o senhor feliz, agradecidos. Amém. Já há muito tempo que o senhor estava já limpo, né? Mas agora decidiu a participar da ceia. E a irmã Suzana, irmão Jonas, vocês são felizes. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. Bem-vindo, irmão do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Graças a Deus. E vamos cantar o hino, irmão Jonas. Começa cantando o hino da ceia. E enquanto eu vou preparando para nós orarmos pelo pão e pelo vinho. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nós vamos inclinar nossas cabeças e orar pelo pão e também pelo vinho. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, este pão e este vinho, o qual representa o teu corpo e sangue, Senhor, Sim, Jesus. o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário, moído por nossos pecados. E aqui está, Senhor, teus filhos, qual vão participar da ceia em memória, Sim. Pai, em celebração aquele dia no Calvário, Senhor. Uma ordenança que o Senhor nos ordenou. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Por isso nós oramos e dedicamos a Ti. Abençoa esse vinho e este pão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Disse-lhe Jesus: Esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Vocês são bem-vindos à mesa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ó Deus. Ajuda-nos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado a teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo.